essa oração inicial, eu já passo para o Elvis e ele que irá dar continuidade na formação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo poder da intercessão da Virgem Maria, entrego os nossos corações, as nossas realidades, a nossa história, a nossa vida ministerial e este momento oracional e formativo, a qual nós teremos agora. Que pelas mãos dela, ela possa passar à frente de tudo aquilo que o Elvis vai ministrar, tudo aquilo que ele é porta-voz da voz de Deus para nós, como pregadores do estado do Mato Grosso do Sul, e que muito mais do que ouvirmos toda a ministração, mas que possamos acolher em nosso coração, e pela força do Espírito Santo permitir que ele faça germinar em nós e dar frutos e frutos eternos na nossa vida ministerial e através da nossa vida ministerial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus permaneça conosco, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Elvis, está com você, querido. Muito bem. Obrigado, Ana Paula, pelo convite, pela acolhida. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Pode sinalizar aí também na câmera, no chat. Vou ficar aqui de olho no chat também, se algum comentário, alguma questão. Gente, que alegria poder voltar para o Mato Grosso do Sul, ainda que online. Né? Uma terra que eu gosto muito, né? E tenho irmãos muito queridos aí. Obrigado pela acolhida. Eu sou Elvis Rodrigues, falo aqui de Fortaleza, no Ceará. Participo da renovação desde 95, esse ano completando aí 30 anos de caminhada, e sirvo no Ministério de Pregação desde 98. Aqui eu já pude servir coordenando a pregação em nível diocesano, estadual, já também há alguns anos compondo a equipe do Núcleo Nacional, desde a formação do Lázaro, da Bea, do Leandro, e de 2019 para cá eu tenho servido na renovação dentro da Comissão Nacional de Formação, coordenando o Conselho Editorial. Então, esses materiais, livros, apostilas, todo o material formativo passa por esse Conselho Editorial para chegar às nossas mãos. E com muita alegria eu recebi esse convite para a gente poder partilhar a palavra, rezarmos juntos hoje. E já que o tema ficou livre, né, preparando e rezando pela noite de hoje, o que me veio foi falar do tema que eu chamei de o Espírito Santo na vida do pregador. E aí eu queria começar fazendo um adendo, né? Nada que eu vou falar aqui, por exemplo, pode se aplicar muito bem a qualquer outra realidade. Às vezes nós falamos alguns temas para focar no nosso ministério, mas que é universal, né? Então, por exemplo, a oração na vida do pregador, a oração para qualquer cristão, isso é importante. Mas eu queria fazer, de fato, alguns adendos aqui, especificamente para o nosso ministério. Então, para iluminar a nossa meditação de hoje, o Espírito Santo na vida do pregador, queria convidar você a tomar a sua palavra, a ler junto comigo. Vamos tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2 versículos apenas, versículo 6 ao 3 versículos só, do 6 ao 8. Atos 1, vamos tomar do 6 ao 8. Eu estou aqui com a minha versão da Jerusalém. Diz assim: estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Aí vem o versículo 8. Mas recebereis uma força,
a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante que você pegar outras traduções, como a da Ave Maria, vai dizer, receber o Espírito Santo e vos dará força. A Jerusalém vai nos dizer que vos dará uma força, né? Uma força. E sereis minhas testemunhas. Ora, antes da gente entrar de cheio nessa passagem e naquilo que o Senhor está nos dizer hoje, eu queria começar com uma história para falar sobre o Espírito Santo, né? Dessa urgência e necessidade do Espírito Santo. Conta-se que uma vez perguntaram ao Papa Paulo VI. Se você lembrar bem, o Papa Paulo VI trabalhava muito a questão do anúncio, da evangelização. Tanto que nós temos um grande tesouro na igreja, que é o seu texto, a Evangelii Nunciandi, né? E certa vez em que ele fala muito do anúncio, do profetismo e também do Espírito Santo. E uma vez então perguntaram ao Papa Paulo VI do que a igreja mais precisa. E aí conta que ele respondeu, inclusive, repetindo, dizia, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Então, Santo Padre, o que a igreja mais precisa? Do Espírito Santo, do Espírito Santo. Então, eu queria começar, iluminado por esse texto, dizer também, fazer ecoar essas palavras do Santo Padre, para dizer o que a renovação mais precisa, o que os nossos grupos de oração mais precisam, continua sendo o Espírito Santo. O que o nosso ministério de pregação precisa, continua sendo do Espírito Santo. E aí, para individualizar, o que eu, e aí você pode falar para você mesmo, né? O que você mais precisa? Do Espírito Santo. Nós precisamos cada vez mais do Espírito Santo. E por quê? Por que o Espírito Santo? Porque é justamente ele que é nos dado. E para que, né, o Espírito Santo? Porque ele nos foi dado, justamente, como diz aqui o texto, para sermos testemunhas. Antes de qualquer coisa, líderes, coordenadores, pastores de grupo de oração, ministeriados, mestres, doutores, enfim, nós somos chamados a ser testemunhas. Não para ser mestres, doutores, filósofos, teólogos, exegetas. Se assim o Senhor nos constituir, glória a Deus, né? E graças a Deus você vê que na renovação carismática, nossos grupos de oração, temos realmente gerado grandes frutos. Quantos doutores, quantos mestres, quantos biblistas, quantos teólogos, mas mais do que tudo, sobretudo nós, o Ministério de Pregação, a despeito de qualquer função, a despeito de qualquer título, nós somos chamados a nunca perder de horizonte o fato de sermos testemunhas. Isso deve ser fundamental para o nosso ministério. Se em algum momento da caminhada, e aí isso me veio muito ao coração, nós perdemos esse mote, perdemos esse sentido do nosso serviço, se estamos cansados, se estamos fazendo no automático, caindo numa espécie de ativismo ministerial, ou o que é pior ainda, a doença espiritual da azáfama, né? Quando você perde esse vício, você perde esse vigor, e o trabalho, o ministério virou um fardo, virou um trabalho mesmo. Caímos em automatismos, nós perdemos de horizonte. Por que o Senhor nos constituiu a esse ministério de pregação? Para que sejamos testemunhas da sua presença, da sua vida, da sua palavra, mas sobretudo da sua ação em nós. E por que eu digo isso, da sua ação em nós? Porque ao sermos testemunhas, o pregador, ele não é aquele que diz apenas aconteceu. Ele não conta uma história. E aí até parece que eu falo algo contrário ao nosso próprio material, né, Ana? Que nós temos o storytelling na pregação, que inclusive fui eu que escrevi na apostila. Mas não é disso que eu estou falando, né? O pregador não só conta a história, não só conta uma história, dizendo aquilo aconteceu. O pregador, ele conta dizendo que aconteceu comigo. Ou seja, eu vivi, eu experimentei, eu senti, eu vivenciei. Isso que significa do pregador como testemunha.
que ele experimenta a palavra, ele é beneficiado pela palavra ao qual ele vai anunciar. E não só nessa ótica do anúncio, mas no nosso cotidiano de aproximação com a palavra, independentemente de termos um anúncio para fazer ou não naquele dia, ou seja, independentemente da sua agenda de pregação. Nós somos chamados a ser testemunhas da presença de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Repito, dizer não apenas aconteceu, mas aconteceu a mim. E cada vez que nós experimentamos isso, essa palavra sendo vida em nossa vida, no dia que nos colocarmos para uma assembleia, pregar num grupo de oração, no encontro, nós vamos dizer daquilo que o Senhor está realizando agora em nós. Não uma história do passado, não uma história teórica, ilustrativa, meramente intelectual, mas uma história vivida, vívida e vivenciada por cada um de nós. Tá claro, gente, isso? Eu lembro de uma vez, e aqui eu estou muito em casa, né? Tá só aqui para nós, eu vou contar aqui uma história que aconteceu interessante. Fizemos, durante alguns anos aqui em Fortaleza, um evento de evangelização musical, que era, a gente franqueou o Raléu, né? Aquele festival de música e tal. Então nós pegamos o selo, tal, e franqueamos aqui o Raléu. E trouxemos um músico que eu gosto muito, assim, achei ele muito bacana, que é o Cosme, né? Anima, levanta lá a galera. Só que a proposta do Raléu é muito interessante. Não sei se vocês já vivenciaram. Além dos shows, você tem ao longo do dia as tendas de evangelização. Então lá tem pregação, tem testemunho, tem oração, tem um monte de coisa. E nós, o que a organização pensou? Vamos levar o Cosme. Assim que ele chega no aeroporto, chega lá no local do encontro, eu fiquei responsável de recepcioná-lo e levá-lo para uma baia, para uma tenda dos jovens, para ele dar o testemunho dele. E aí eu fui receber ele, fui caminhando, conversando e tal e tal. Aí ele, vou para onde agora? Não, nós vamos ali para a tenda dos jovens. O que eu vou fazer lá? Pregação? Não, você vai dar o seu testemunho. Aí ele, não. Nem eu aguento mais ouvir o meu testemunho. Porque já faz não sei quantos anos, tem tanta coisa que Deus fez e está fazendo agora na minha vida. Eu quero cantar, eu quero mostrar música nova, eu quero pregar. E eu achei muito interessante isso, né? Porque, de fato, nós temos na história da renovação grandes testemunhos, né? O dele realmente é um desses. Mas olha que beleza. A consciência dele, aquilo para mim foi uma lição naquele dia. Nós não contamos uma história do passado, aconteceu. Mas do dia da nossa conversão, nosso encontro com o Senhor, o seminário de vida, enfim, como foi o seu encontro com Jesus, muito mais Deus tem realizado que não só 10, 20 ou 30 anos atrás, aquela história lá do passado, mas é uma história de hoje. Então nós somos testemunhas atuais da graça atual em nossa vida. E aí eu vou falar um breve adendo, sem indo muito para um tom de formação, né? Um breve adendo sobre a graça, já que é a graça que atua no nosso ministério. Nós temos a chamada graça santificante, que é aquela que recebemos o batismo, sabemos bem. Tanto que quando rezamos Ave Maria cheia de graça, não é cheia de graças, como às vezes vemos, mas é cheia de graça, no singular. Por quê? A graça da qual Maria é cheia é essa graça santificante, que nós recebemos do batismo. Dessa graça em diante, toda intervenção de Deus, a partir disso, toda intervenção de Deus é uma atualização da graça santificante. Ou seja, por isso que é uma graça atual. Então, quando você vai se colocar a pregar, pense aí na sua próxima agenda, no seu próximo compromisso. Aliás, coloca aqui no chat ou sinaliza na tela. Quem tem pregação proximamente agendada? Levanta a mão ou coloca aqui no chat, eu. Você tem missão próxima? Aí, ó. Luiz Henrique levantou a mão. Luiz Fernando também. Aqui a Ana Paula também, né? Tô vendo. Ou seja, você vai ter, para essa sua próxima missão, ó, a Neide, estou vendo aqui também, todo mundo, graças a Deus. Isabel, estou vendo aqui também. Para essa próxima, Christian, César Luiz, para essa próxima missão, você vai ter uma atualização da graça do seu batismo com uma intervenção de Deus para a próxima missão que você vai realizar. Não sei se me faço explicar. Tá claro, gente, isso? Deus, ele se atualiza, ele não se repete.
ele não se deixa cansar, ele é a própria criatividade. Aquele que é cópia, aquele que repete, é o inimigo, né? Ele copia a Deus, ele é um copiador, um imitador, um deturpador da imagem de Deus. Então, por isso que eu vou me demorar um pouquinho mais, até mais do que eu preparei nesse roteiro, nesse tema do aconteceu, para a gente ter uma noção de que é sempre algo novo, uma novidade de Deus a cada pregação. Até virou até um jargão no nosso meio, né? A cada nova missão, uma nova unção. Mas isso realmente é a verdade. Para cada pregação, Deus atualiza a graça do batismo em nós. Quando eu falo batismo, é um sacramento mesmo, né? Por isso que é uma graça atual. Às vezes nós pregadores não nos damos conta disso, sabe? Da ação da graça no nosso ministério. Isso tem tudo a ver com a ação do Espírito Santo na vida do pregador, né? Claro que não se separa Espírito Santo e graça. Há uma correlação íntima, até porque a graça vem dele. Mas parece que por vezes nós não paramos para meditar o mistério da graça que age ao pregarmos, né? Que age no nosso ministério, no nosso serviço de pregação, no nosso munus de pregação, no nosso fazer a pregação. O mistério da graça agindo em nós, ou seja, nós estamos dentro de um mistério. É algo muito belo e, ao mesmo tempo, uma grave responsabilidade ao qual Deus nos chama. De algum modo, entrarmos no trono da graça, entrarmos no seu mistério, dele participar, de algum modo, deixarmos ele revelar o seu mistério e compete a nós, de algum modo, traduzir isso ou atualizar a mensagem para aquela parcela do povo de Deus ao qual vamos anunciar. Olha que beleza. Olha que linda e que grave responsabilidade é essa que o Senhor nos dá. Então, por isso, cada vez mais nós temos que ser, de fato, testemunhas. Quanto mais nós testemunhamos, ou seja, experimentamos os favores de Deus, e aí vamos desdobrar isso aqui, na vida de oração, na vida de santidade, nos carismas, nas virtudes, quanto mais experimentamos isso, tanto mais sólida será a nossa pregação, porque vamos ter mais o que dizer, porque a nossa pregação vai ser fruto do conhecimento de Deus, da experiência com o Senhor. Eu vou saber o que dizer, porque eu vou estar antes com Ele. Eu vou até aqui adiantar bem muito do que eu preparei no roteiro. Como é que eu vou falar de Deus como meu amigo se eu não me relaciono com meu amigo, né? Então, quanto mais experiência com o Senhor, quanto mais testemunha nós formos, digamos assim, mais pregadores nós seremos. Aí você entende o que eu quero dizer. Por isso que eu acho importante essa inspiração de hoje do Espírito Santo na vida do pregador. Agora, para falar sobre o Espírito Santo na vida do pregador, necessariamente nos remete ao nosso modelo, que é falar do Espírito Santo na vida de Jesus. Aliás, tem até um livro do cardeal Raniero Cantalamessa com esse título, né? Vou fazer aqui uma breve parada, perguntar aqui no chat. Vocês pregadores, qual é o pregador mais citado nas nossas pregações? Pregador vivo, tá? Qual é o pregador que todo mundo aqui cita na sua pregação? Bota aí no chat, quem é? Pode botar no chat, ou abrir o microfone, quem quiser. Qual o pregador mais citado nas nossas pregações? Raniero Cantalamessa, é isso mesmo. Pode ver, todo pregador vai citar ele, né? Eu não vou fugir aqui à regra. E se for de santo, é Santo Agostinho, né? Então fica aqui os dois, os mais citados, né? Então, inclusive, tem esse livro, né, do Frei Raniero, O Espírito Santo na vida de Jesus. Ou seja, falar do Espírito Santo na vida do pregador nos remete ao Espírito Santo na vida de Jesus como nosso modelo, né? A meditar e nos espelhar nesse modelo. Jesus como nosso modelo, nesse caso aqui para nós, modelo de pregador e modelo de evangelizador. E aí eu queria convidar você a ler um outro texto, ainda em Atos, avança aí mais algumas páginas, vamos tomar Atos 10, 37 e 38.
já que Jesus está sendo apresentado como um modelo de pregador e o modelo de evangelizador para nós, como é que o Espírito Santo age na vida de Jesus e como, portanto, por modelo, por exemplo, nós devemos pedir que também haja na nossa. Atos 10, 37, 38. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. Jesus de Nazaré, começando pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, olha só que interessante. Após o batismo é que o Senhor sai em missão. Então, o Espírito Santo ele vem para ungir. E na expressão bíblica, a unção é também uma consagração. Em resumidas palavras, o Espírito Santo ele vem para consagrar a missão. Se ele faz isso na vida de Jesus, no seu anúncio, na sua vida pública, de maneira análoga, assim também ele faz com o nosso ministério, com a nossa missão de pregadores. Consagrar a nossa vida, nos ungir e nos consagrar para a missão. Nos consagrar para a missão. Ou seja, o Espírito Santo, por excelência, ele vem para nos ajudar na evangelização, na pregação e na evangelização. Aliás, eu fico sempre repetindo pregação e evangelização para mostrar que uma coisa não deve se separar da outra, está unida à outra. Parece, não sei se vocês têm essa impressão, que ao longo da história, o ser humano, os cristãos, conseguiram fazer a façanha de pregar sem evangelizar. Assim como na igreja antiga, um pouco de história da igreja aqui. Assim como na igreja antiga, ao ser batizado, o normal já era aquele cristão receber os dons do Espírito Santo, ou seja, ser batizado já era no Espírito Santo, o anormal era que não se manifestasse os carismas do Espírito. As pessoas conseguiram a façanha de separar o batismo dos carismas. E graças a Deus, vamos dizer assim, sem ufanismo, mas graças a Deus, com a renovação carismática, veio trazer essa memória de Pentecostes, essa normalidade entre batismo e sacramento, o ser cristão e a vida carismática, entende? Não se separa. Parece que nós conseguimos separar isso de algum modo. De alguma maneira também fizemos algo semelhante com a evangelização. Pregar e evangelizar é a mesma coisa, ou seja, ao falar de Deus, aquela pessoa é tocada, ela é evangelizada, ela recebe o querigma. E com isso ela muda de vida, ela torna-se, entra na vida cristã. Parece que, de algum modo, a gente consegue falar de Deus, mas sem a vivência, e sem levar a vivência. E aí separou-se. A pregação, de algum modo, virou midiática, virou performática, virou conceitual, mas sem alcançar. Ou seja, numa linguagem mais sociológica, como se fala hoje. Muitas pessoas, e nós vemos hoje, no nosso cenário atual, muitas pessoas têm uma experiência religiosa sem ter uma experiência de Deus. Ou seja, em outras palavras, pregar sem evangelizar. Eu boto 1 milhão de pessoas numa live, mas quantos ali realmente estão se convertendo? Eu boto 500 mil pessoas num show, mas quantas ali realmente saem transformadas? Então, separa-se a experiência religiosa com a experiência de Deus. Separa-se a pregação com a evangelização. Nós, enquanto pregadores, não podemos perder de horizonte que isso não deve ser separado. Talvez uma das missões mais graves nossas hoje, e aí é uma visão muito pessoal, você pode acolher ou não, mas uma das graves responsabilidades do Ministério de Pregação é lembrar ao mundo essa inseparabilidade entre pregar e evangelizar. Ou seja, o pregador não prega por orgulho, por vaidade. E aqui eu sei que não é para vocês que eu estou falando, mas lá na Patagônia, Groenlândia, sabe? Pregadores que têm outras motivações, outros projetos pessoais que não, de fato, o anúncio transformador do Evangelho. E separa, como eu digo, até estou sendo repetitivo nisso, separa a pregação da evangelização. Eu acho que essa, hoje, é uma das nossas mais sérias responsabilidades
enquanto ministério de pregação. É unir novamente essas duas ações, que a nossa pregação não se torne uma performance ou uma cultura de fama, mas de fato um gastar-se pelo reino para que as vidas sejam alcançadas e transformadas por esses instrumentos inúteis que somos cada um de nós, mas que com a graça de Deus ele se vale e usa para dizer-se ao mundo, né? Por isso que é muito importante, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a vida de oração, vou falar mais adiante. Por isso que é muito importante a vida do pregador estar ancorada numa sólida e profunda vida de oração. Porque do nosso relacionamento com Deus é o que vai determinar, ou pelo menos influenciar em grande parte, o nosso dizer Deus ao mundo. Vou dizer de outro modo. O modo como a gente se relaciona com Deus, e aí você entende a vida de oração, é o modo como a gente vai falar de Deus para as pessoas. Se tem uma relação com Deus servil, eu vou pregar de maneira servil, acusatória, apontando um dedo. Faz sentido, gente, isso? O modo que eu me relaciono com Deus de maneira servil, eu vou tender a pregar dessa forma. Se eu me relaciono com Deus de maneira muito relaxada, eu também vou ter uma pregação mais laxa, né? Até está em alta esse tipo de nomenclatura, né? O escrupuloso e o relaxado e tal. Então, veja que tudo vai depender lá da fonte, da raiz, que é a nossa escondimento com o Senhor, a nossa vida de oração, a nossa vida íntima com o Senhor, para só depois aquilo se transformar em algo público, ou seja, se transformar em anúncio diante da Assembleia, diante do povo de Deus, com o microfone na mão e assim por diante. Mas a raiz do bom anúncio está lá no nosso escondimento com o Senhor. O modo que a gente se relaciona com o Senhor vai determinar, em grande medida, o modo como nós falamos dele. Então, se é aquela coisa muito severa, aponta o dedo. Se é muito relaxada, nada é pecado, tudo vale. Então, a gente tem que purificar, além do nosso anúncio, mas purificar também lá na raiz a nossa relação e intimidade com o Senhor. Ana, pois não? Irmãos, isso que você colocou é um ponto muito importante, né? E eu queria que você, não estava no Proclame-te, mas eu acho que é importante a gente fazer essa abertura. Como que o pregador pode discernir que ele está sendo vítima dessa caricatura de pregação? Porque às vezes você ministra a sua pregação, você acha que, vamos colocar, que está dentro do figurino, mas você está nucleado dentro desse olhar, desta postura que às vezes você não consegue visualizar. Sim. Mas existem características que dentro da sua oração pessoal, do seu diagnóstico pessoal, você pode despertar. Você pode citar alguma coisa para nós, para que nós, né, possamos nos autoavaliar dentro dessa colocação. Estamos realmente transmitindo uma pregação alicerçada na âncora da oração, ou nós estamos refletindo as fragilidades que nós trazemos na alma? Tá. Eu vou demorar um pouquinho na resposta, mas vou chegar lá. Durante um tempo, eu tinha medo de rezar, sabe? Porque eu sabia que se eu rezasse, Deus ia me falar. E se ele me falasse, ele ia me cobrar coisas ou pedir para eu renunciar a coisas que lá na minha juventude e adolescência eu não queria, eu não estaria pronto. Então o que eu fazia? Eu postergava a oração, sabe? Ou então na hora que eu estava assim rezando, eu falo, ok, senhor, tá bom, tchau. Entendeu? Na hora dele falar, eu saia fora. Você entendeu, né? Então, o pregador, como eu disse, tudo nasce da oração. Se nós estamos em oração sincera diante de Deus, ele vai nos falar pelo Espírito Santo das nossas motivações na pregação. Olha, você está imitando, você não está sendo autêntico, esse ponto é artificial, só que a gente não quer ouvir. Entende? Não, isso é humano. Isso não é carismático, mas é humano. Então a gente não quer ouvir essas reprimendas, nem de pai, de mãe, de amigos, imagina, né? Diante de Deus. Mas aí que está. Não fazemos o movimento de Adão e Eva, né? Correram para longe, não para perto. É preciso deixar Deus iluminar nossas sombras, para usar aqui um termo da psicologia.
Porque na hora que ele ilumina as sombras, não é para acusar, mas é para mostrar o que precisa ser realmente iluminado e transformado. Então, muitas vezes, talvez a minha oração é curta demais e eu não dou tempo de Deus falar, eu saio antes. Eu estou aqui usando aqui meu próprio exemplo, né? E quando Deus falar, ouvir com abertura de coração mesmo, olha, e colocar assim, oh, será que eu gosto desse tipo de pregação, desse tipo de pregador, me influencia, eu tenho essas motivações interiores, será que elas são benéficas? Purifica as minhas motivações. Será que eu estou indo pregar para ter aplauso ou realmente eu tenho ali um quê de orgulho? Veja que aos irmãos e irmãs que estão aqui, que está eventualmente começando o ministério, não se martirize com isso, tá? É natural que, sobretudo no começo da caminhada, ou do ministério, essas duas coisas caminhem juntas. Sabe a história do joio e do trigo? O Senhor permite que a gente caminhe junto com o desejo de evangelizar, misturado com outras motivações não tão sadias. Vaidade, projeto pessoal. E vamos dizer assim, nesse momento, está tudo bem. Porque se o senhor retirasse logo, talvez barraria o nosso começo do ministério. Agora, uma coisa, a gente já com tempo de caminhada, o pescoço duro, né, o lombo grosso, ainda tem esse tipo de coisa. Então, olha a pedagogia de Deus. É natural que no começo as coisas caminhem juntas ali. Você tem um desejo sincero de evangelizar, junto com outros projetos pessoais e outras motivações. Agora, diante de uma oração sincera, permitir que o Senhor vá tirando e purificando, tirando o joio mesmo, sabe? Imitando pregadores que não seja sua própria característica. Deus não nos faz em série. Há uma unicidade, há uma irrepetibilidade e um jeito de pregar que só você tem. Isso eu também falo por experiência própria, que eu demorei a entender isso. Sabe? Eu tenho um jeito que não é o tal do pregador de fogo, né, que grita, não sei o quê. Eu tenho meus momentos de eloquência na pregação, mas há um momento mais brando. E às vezes eu ficava ali meio chateado, eu não vou atrair público, entendeu? O pessoal não vai gostar porque não é o estilo. Mas Deus tem um jeitinho que só Ele me deu para eu pregar. E o outro irmão é o outro irmão. Isso também, além de ser um trabalho interior, de autoconhecimento, autocura, é um trabalho também de relação com o irmão, de que eu valorizo o dom do outro. O dom do outro não é ameaça para mim, não é causa de inveja para mim. E vejo tanto de coisas, de camadas, que vão sendo ali desdobradas ao longo da nossa caminhada do Ministério de Pregação, sabe? Repito, isso tudo nasce na oração. E aí, nesse tempo de rede social, parece que isso é potencializado, porque sem colocar o lado da vida espiritual em questão, na própria humanidade, a gente vai se comparando a vida bela do outro lá, o que ele posta. Ele posta o dia que ele come camarão, mas não posta o dia que ele come arroz com ovo. Aí você acha que a vida dele é só comer camarão, entendeu? Só a coisa boa, a parte que dá certo, a perfeita. E vamos nos comparando. Imagine isso também em termos de ministério. Ah, porque o fulano chegou agora e já está viajando. O fulano chegou agora e tem mais seguidores do que eu. Ah, começou agora a caminhada, está sendo mais convidado do que eu. E não sei o que, não sei o que. A gente vai enchendo de coisas que não, que não são a voz de Deus, mas são outras vozes que entram no nosso ministério. Isso também é importante que a gente se cuide, sabe? Qual é a voz que estamos ouvindo? E onde é que isso é trabalhado? Onde que isso é curado? Onde que isso é tratado? Na vida de oração. É a resposta mais óbvia, mais simples, mas é a mais certeira. Agora, como está a nossa vida de oração? Estou até pulando aqui muitos pontos já que estava aqui no roteiro previsto, né? E esse ponto específico nem estava. Mas é importante dizer, tudo se resolve ou parte da nossa experiência de oração. Agora, eu digo parte por quê? Porque tem coisas que vão começar na vida de oração, mas vão realmente se resolver são com acontecimentos. Não sei se eu me faço explicar. Você entende a raiz do problema, você tem aquele choque, inclusive com você mesmo, que você não é tão bom quanto você pensava. Eu digo você, mas estou falando para mim, tá, gente? É essa oração como autoconhecimento e como conhecimento de Deus. Oração madura. Nós estamos num ponto de caminhada que não é mais oração infantil. Oração madura. De
ser interpelado por Deus e pela sua palavra, e por eles também serem interpelados. E perceber que eu não sou tão bom como eu achava que eu era, que eu não sou tão santo como eu achava que eu era, que tem um monte de reações em mim que eu não gostaria que eu tivesse, que eu reagisse. Puxa, eu senti uma inveja daquele pregador. Eu senti essa sensação, esse sentimento em tal e tal momento, e assim vai. Então, isso nasce na oração. Mas isso vai sendo resolvido, muitas vezes, com acontecimentos. Quando você vai pregar e às vezes não tem o tratamento que você esperava, e você vai deixando Deus trabalhar aquilo em você, entendeu? Quando você passa por uma situação em casa, em família, que você vai ter que exercitar o silêncio, a paciência, a humildade. Entende? A oração e o acontecimento nasce na oração, o revelar-se da situação, e são acontecimentos práticos que vão realmente sanar, converter, mudar aquilo que nós temos. Tá? Como é que a gente sabe também que eu estou fazendo o que não devo, né? Para resumir a pergunta da Ana Paula. É realmente olhando no espelho. Inclusive tem um outro livro, me permita aqui mais uma sugestão, pena que não tem tradução em português, do cardeal Maria Martini. Ele trabalha muito essas questões. Que o livro se chama O Pregador Diante do Espelho. Né? O Pregador Diante do Espelho. Então, será que eu estou usando uma cruz na mão porque é Deus que me inspira ou porque eu achei bonito, eu acho que vai ser legal na minha pregação esteticamente? Eu estou soprando por aí para ficar bem no estereótipo, né? Porque é uma inspiração de Deus, é um modismo espiritual. Eu estou usando o véu, ou seja, é você olhar para dentro de si e ver as suas próprias motivações. E veja, não estou criticando cruz na mão, véu, sopro, você entendeu, não é nada disso. Mas é você olhar para si e as suas motivações. Se for inspiração de Deus, vai e não importa o que digam. Você pode plantar bananeira, que causa escândalo para o mundo. Mas se é de Deus, vai. Agora, se não é, não vai fazer bem para você, tanto menos para as pessoas. Para fechar essa ideia, tem um sacerdote que eu acompanho ele, todo ano que ele vem ao Brasil, eu o traduzo. Desde 2016, Padre Daniel Guignon. Ele é um exorcista americano radicado no México. E ele nasceu na vida carismática, os pais consagrados em comunidade e tal. Ele tem um tempo que ele se afasta, fica muito intelectualizado, ele mesmo fala, um padre carreirista. Depois ele tem uma nova experiência com o batismo no Espírito. Larga tudo que ele tinha de Vaticano, não sei o que mais, só para se dedicar à pregação. E ele tem um jeito de pregar que causa realmente assim, até vergonha alheia, sabe? Deus, ele dobra ele está aqui orando em línguas, ele se contorce. Dá um carisma muito próprio do que eles chamam de Larisa Santa, né? As pessoas estão... Ele ora, o pessoal começa a rir, enfim. E ele também é muito espontâneo, ele é muito diferentão, né? Aí, mas é de Deus, você vê que é de Deus. Aí, Levos, você acha que eu ia estar aqui me expondo a esse ridículo? Porque eu sei que as pessoas riem de mim, ele dizendo, né? Mas é Deus que manda eu fazer, ele que faz isso comigo, então vamos lá. Ou seja, ele passou essa fronteira de se preocupar com o respeito humano, sabe? A sua autoimagem. Se é de Deus, vai fazer o que Deus está te mandando. Se é para plantar bananeira, plante. Agora, se não é Deus, não vai inventar moda. Não vai inventar moda. Não vai improvisar aquilo que o Senhor não está te inspirando, entende? E repito, é um jeito único que só você vai pregar como você prega. Descubra a sua identidade. Isso é um caminho que a gente deve também trilhar, sabe? Qual a minha identidade de pregador? De filho como cristãos sabemos, somos filhos amados de Deus. A nossa identidade mais essencial é essa. Agora, como filho amado de Deus e como pregador, qual a minha identidade? É por esse caminho? É por esse caminho? Ou é por um outro não trilhado? É ser um pouco mais jovial, mais descontraído? Eu tenho medo de arriscar, ou sou mais quadradão, né? A gente vai ter alguns receios. Se eu for por um caminho que ninguém trilhou, não vão me aceitar. Se é Deus que está te mandando, tem um espaço, tem um lugar que não chegou ainda, e pode ser que seja você a trilhar esse caminho inovador na evangelização, entende? Vai para a rede social, vou falar de mim. Se o Senhor está te mandando, é um caminho de pastoral. Eu vou evangelizar,
vou trabalhar com jovens e eu vou ter a linguagem para isso. Vai também. Também não estou aqui falando com isso que você vai ser um pregador temático, tá? Só prega para jovens, só prega para casal, não é isso. O pregador vai para tudo, ainda mais na nossa realidade. Aí você entende. Se o Senhor te inspira, tem aquele jeitão que é só seu, tá? Se você é um pouco mais plácido, é de um jeito. Se é mais animado, é de um jeito. Se é mais descontraído, expansivo. Se é um pouco mais introvertido. Nada disso é impedimento para a nossa evangelização. Na história da igreja, nós temos todos os tipos de santos, sabe? Temos santos altos, santos baixos, santos gordos, santos magros, santos velhos, santos jovens, santos simpáticos, não é verdade? Santos raivosos, neurastênicos. Temos santos de todos os jeitos. O que nós não podemos é deixar de ser santos. Amém? Não sei se eu respondi ou estiquei demais, Ana. Então veja, o Espírito Santo ele vem para nos ajudar na evangelização, como nós falamos, e com nossas características, só aquilo que nos é próprio. O meu ser homem, com o meu ser mulher, eu acho que isso é importante também ser falado, sabe? Imagina, por exemplo, Santa Teresinha. Eu gosto de contar essa história. Como é que ela se relacionava com Jesus? Senhor, eu só estou florzinha, não é assim? A pequena via, eu sou frágil, me pega no seu colo. Você pega um Santo Inácio de Loyola, um homem que viu guerra, viu mortes, viu as cruezas do mundo. Imagina ele, né? E aí faz o quarto voto de obediência, né, ao Papa e tal, companhia de Jesus, soldado de Cristo e tal. Imagina Santo Inácio de Loyola rezando como Santa Teresinha, diante do sacrário. Senhor, eu sou a tua florzinha. Não dá, né, gente? Eu acho que o sacrário é assim, se abrir na cara dele, pá, vai virar homem, rapaz. Então, veja, Deus ele se vale de nós, da nossa cultura, inclusive o nosso ser homem, nosso ser mulher, da nossa idade, sabe? Tem coisa que é apropriada para o jovem que não dá para o adulto. Tem coisa que eu não posso mais fazer como eu pregava quando eu era jovem. Eu comecei a pregar com 18 anos, estou com 46. Eu não posso mais, entendeu? Vai ser o tiozão, entendeu? O vovô garoto. Está extemporâneo. Não quer dizer que eu perdi minha jovialidade. Claro que não. Mas tem coisa que não dá mais para fazer. Eu me jogava pro outro me segurar no colo, entendeu? Fazer uns peripécias. Hoje eu estou cento e tantos quilos, né? Não posso me jogar mais no colo do povo. Entendeu? Eram as marmotas que fazia. Então, o vovô garoto, sabe? A cocota, como diz aqui no Ceará, a vovó cocota. Então, tem coisa apropriada. Então, Deus vai se valendo da nossa cultura, do nosso ser homem e ser mulher, da nossa idade, da nossa juventude, a nossa vida adulta, vida mais madura. Entende, gente? A nossa realidade. Tudo isso ele vai plasmando e usando como matéria-prima para dizer-se ao mundo, para tornar sua palavra concreta. Olha, se aconteceu na vida desse rapaz aí, casado, pai de família, tem uma vida missionária, então aquela pessoa que está ouvindo também vai dizer, olha, então eu também posso. Não é só para uma pessoa que é retirada e vive só da missão. Não é? Também é para mim, entende? Nós aqui que estamos nas lutas do dia a dia, nós aqui não trabalhamos, estudamos, a gente fica ali catando um tempinho para estar num momento como esse agora, você vai rezando agora à noite para falar amanhã de manhã, porque amanhã já tem outro compromisso. Eu estou nessa, viu? Eu estou aqui com vocês, mas acabando aqui, eu vou terminar um seminário que eu vou apresentar amanhã na faculdade. E acabando o seminário, já vou ter a missão da próxima semana no encontro de fé política. Acabando essa, eu vou rezar para a pregação da seguinte. E a gente vai se virando, conciliando com família, com trabalho. E Deus se vale de tudo isso para continuar sendo anunciado, né, ao mundo, através de nós. Olha que beleza. Então, por isso nós guardamos um tesouro dentro de nós que tem que ser compartilhado. Então, o Espírito Santo ele age na vida do pregador, não é de maneira endógena, mas também não é uma obrigação no sentido de ser um fardo ter que pregar. Por isso eu comecei falando isso, para a gente reencontrar o nosso motivo pelo qual fazemos aquilo que fazemos. Aquele amor pelo anúncio, o gosto por anunciar, o privilégio por essa oportunidade, né? E que não vire um fardo, um mero fazer, uma mera técnica, né? Uma espécie de ativismo
Fazer porque eu tenho essa obrigação vira uma coisa funcional, sabe? O ministério de pregação vira uma função, é algo funcional. Eu tenho tantas pregações desse mês, vou fazer essa, já sei como é que funciona, vou rezar, vou preparar aqui, tá aqui o meu roteiro, o meu esquema, e vou lá pregar. Vira uma função e não vira uma unção, né? Uma alegria ao pregar, tá? E a gente acaba com isso perdendo grandes oportunidades de deixarmos ser moldados mais ainda pelo Senhor. E aí, talvez eu toque num ponto, não só da vida espiritual, mas também nossa ministerial, que há como que um nó. A vida espiritual nossa, aparece alguns nós nela. E na vida ministerial também. Em que, graças a Deus, a gente nem volta para o mundão, mas também não avança. E você vai como que caminhando no automático, sabe? Então não experimenta coisas novas de Deus, não experimenta novos conhecimentos de Deus, novas emoções, novas experiências, e isso vai gerando uma monotonia na vida de oração e na vida ministerial. Claro, a vida de oração por si, ela tende a ser monótona, de ser repetitiva, no sentido de constância. Mas é uma monotonia, no que eu quero dizer, que não gera conhecimento, não gera novidade de Deus. E aí vamos perdendo o vício também na oração e, consequentemente, também na pregação. Porque eu não conheço mais de Deus na oração e não tenho mais novidades para dizer na pregação. Não quero dizer que o pregador tem que ficar falando novidades toda hora, não, viu, gente? Termo novo em aremaque, hebraico, não sei o quê. Tem que dizer, não é novidade, é verdade que a gente tem que falar. Mas eu falo de novidade no sentido do frescor, sabe, do anúncio. Do frescor do anúncio. De estar ali uma unção nova. Por isso que a gente tem que pedir ao Senhor uma renovação do nosso ministério constantemente. Como rezava o Monsenhor Alfonso Uribe Jaramillo, uma oração que eu gosto muito. Ele foi um grande pioneiro da renovação na América Latina, sobretudo na Colômbia, um grande animador da renovação na Colômbia, e ele fazia uma oração muito pequenininha, mas muito certeira, pedindo ao Espírito Santo que ele faça novo, de novo, o que um dia foi novo. Espírito Santo, faz novo, de novo, o que um dia foi novo. Talvez eu não sei em que etapa da vida espiritual ministerial você esteja. Se está nesse nó, que nem volta, graças a Deus, mas que você sente que não avança, que não renova, não vai para frente, não alcança mais. Espírito Santo, faz novo de novo o que um dia foi novo. Aquela descoberta quando você lia um texto, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Quando você tem uma experiência de Deus, nossa, aquela senso de novidade, senso do frescor. É o Espírito Santo que nos faz isso de novo. Ele é o protagonista da evangelização. E aí com isso eu quero dizer, não somos nós. Ou seja, não depende de nossa força, de nossas palavras, sabe? De nossa criatividade evangelizadora, que isso por si só já é graça de Deus, tão pouco de gritos, de brados, mas é o Espírito Santo. Ele que é o divino formador, como diz São João Eudes. Por que ele é o divino formador? Porque ele forma Jesus em nós. É o Espírito Santo que nos lembra as coisas, é ele que nos ensina as coisas, é ele que nos forma. E aí vamos entender, eita, agora que eu vi que são quase 10 horas, né? É ele que nós vamos entender, vamos fazer pedagogicamente, que temos dois modos de preparar a nossa pregação. Os dois são bons, mas tem um que é melhor. Vocês querem qual? Pergunta besta, né? Os dois. Os dois, né? Primeiro modo, não sei se é esse que você faz, mas lá na Patagônia, Groenlândia, tem muito. O primeiro modo é que a gente isso aqui é muito acometido por pregadores já mais tempo de caminhada. Você recebe um tema, você reflete, você medita, você pensa um pouco sobre ele, pega ali os seus guardados, seus livros, seus materiais, até reza um pouquinho. Olha aqui o tom, né? Até reza um pouquinho. Você constrói lá o seu tema, separa a passagem bíblica, escreve o roteiro, tá bonitinho. Toda a sequência lógica, pregação tá feita. E depois dela feita, você entrega a Jesus em oração, pedindo para que ele abençoe as suas palavras, aquilo que você vai dizer, aquilo que você preparou.
Percebeu a dinâmica? Isso é bom, isso é piedoso, mas não é profético. Entendeu? E tem um outro modo, em que você não preparou nada, você não viu nada ainda. Você recebeu o tema, recebeu o chamado, o convite. Antes de qualquer coisa, você vai rezar e ouvir o Senhor. O que ele, pelo seu Espírito, ele tem a dizer àquela parcela do povo de Deus. E a você, que vai ser o instrumento para isso. Né? E essa palavra que vem de Deus, você vai ser o primeiro beneficiado. Você vai ser o primeiro a escutar. Ele vai te dizer, eu quero dizer isso ao meu povo. Às vezes não é a pregação completa, às vezes tem essa ideia, né? De que a pregação vai ser, pronto, tá aqui o roteiro, caiu todinho pronto, né? Com introdução, desenvolvimento, conclusão, palavra-chave, peroração, Às vezes é um sentimento, uma palavra, uma expressão que Deus dá. Mas você é o primeiro beneficiado. E com essa palavra que o Senhor te dá por primeiro, você vai então fazer aquele movimento. Só que a ordem é inversa, entendeu? É primeiro Deus que fala. E a partir do que ele disse para você, que ele quer falar para o povo de Deus, é que você vai então preparar o roteiro, os exemplos, as leituras, meditação, ilustração, história, alegoria, anedota, se for o caso. Entende? Primeiro é ele que fala. E aí vem aquela missão. Como é que eu vou dizer isso que ele está querendo dizer? E aí vem aquela parceria humano-divina. Não é primeiro você recebe um tema, eu tenho esse livro que dá certo. Eu tenho aquilo que dá certo. Não. É ele que diz. É a partir do que ele inspira, como eu vou dizer isso? E aí vem a parceria humano-divina. Eu gosto de comparar com o seguinte, já que eu falei nesse termo de comissão editorial, né? Muitos autores mandam um livro pra gente, sabe? Antes de publicar. Então passa aqui por nós. Aí eu vou ler o livro. Não gostei. Ou então, melhora isso. Ou então, gostei, esse livro é maravilhoso. Antes de publicar, eu fui o primeiro a ler aquela obra daquele autor. Ou seja, é como se a pregação fosse esse livro, um livro original, em que nós, pregadores, recebemos do autor o seu original, a sua, o seu primeira versão, né? Estamos lendo em primeira mão, antes do público geral ler aquele livro, entendeu? Mais ou menos isso. Por isso que nós, pregadores, somos os primeiros beneficiados quando vamos ministrar uma pregação, porque ela acontece aqui primeiro no nosso coração, na nossa vida. Então veja como a dinâmica muda. Em vez de, Senhor, abençoa o que eu vou dizer, a pergunta é o seguinte, Senhor, o que eu faço com aquilo que o Senhor me disse? Eu sei que parece meio desesperador, né? O que eu faço com essa palavra? É meio desesperador, me dá insegurança, mas é aí que é bom, porque eu vejo que a segurança não está em mim. Senhor, ok, você me falou é isso, agora como é que eu vou dizer isso para o povo? E aí me inspira. E aí entra o Espírito Santo e entra, e é que eu fecho, para não me esticar muito. E aí entra, pregação, evangelização, e qual é o fecho aqui para a nossa pregação? Para o nosso ministério? Os carismas. Os carismas são as ferramentas primeiras para construir a nossa pregação. É lá que eu vou ter a escuta, vou ter a profecia, eu vou ter o conhecimento, eu vou ter a ciência, eu vou ter a sabedoria, eu vou ter o discernimento. Não, isso aqui não entra, isso aqui entra, isso aqui vai, isso aqui não vai. Isso aqui quer dizer isso, esse sentimento é porque o senhor está querendo trabalhar assim, está querendo dizer isso. Porque lá vai ter pessoas com esse tipo de problema e o senhor quer chegar nesse coração, entende? Então veja que a tríade, pregação, evangelização, carismas. Lembrando que tudo isso não é para minha utilidade, é para a utilidade do outro. Então, finalmente, os carismas eles têm um profundo caráter evangelizador. Quanto mais abertos aos carismas, mais teremos ferramentas para dar às pessoas. Veja que carismas também, é um outro alerta, não depende da nossa santidade, viu, gente? Deus dá como Ele quer. Como Ele quer, para quem Ele quer, quantos Ele quer. Não é uma medida de santidade. Eu sou um super santo, cheio de carismas. Não. Mas quando eu peço os carismas ao Senhor, são ferramentas para colaborar na evangelização. É um ato de caridade você usar os carismas na pregação.
porque você está agindo em benefício dos irmãos que estão ali precisando. Você vai dar uma palavra de sabedoria, uma palavra que liberta, uma palavra que direciona, uma palavra que ajuda a discernir, uma palavra que cura, entende? Uma palavra que revela. Então, há um profundo caráter evangelizador nos carismas. E repito, é um ato de caridade para com as pessoas. E aí, para fechar, tudo isso nasce da oração, como eu falei. A oração deve gerar em nós, então, uma sede, uma busca, um caminho de santidade. Então, falar do Espírito Santo na vida do pregador é falar da sua vida de oração, mas é falar também da sua vida de santidade. Eu gosto de uma definição que eu ouvi uma vez. Parece muito simples, mas é muito verdadeira. Santidade consiste em duas coisas: fechar a porta e abrir porta. Parece o Karate Kid, né? Tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco. Santidade é isso. Fecha a porta e abre porta. Ou seja, gente, não leva mal não, tá? Que eu faço essas comparações meio besta, viu? A Ana já me conhece, então é meio nerd, eu boto filme, então é meu jeito. Fecha a porta para o mal e abre porta para o bem. Então, isso exige autoconhecimento. Que portas em vocês, quando abertas, te desencadeiam pecados? Fecha essas portas, meu irmão. Celular, programa, horários, pessoas, conversas, assuntos, companhias, lugares, leituras, músicas. Fecha a porta. Entendeu? Que portas te abrem para Deus? Acordar mais cedo para rezar? Ou dormir mais tarde para rezar? Fechar a televisão e ler leituras espirituais? Abra portas. Entendeu? Você não vai esquecer isso nunca, eu tenho certeza. Fecha a porta, abre porta. Santidade. Tira casaco, bota casaco. Entendeu? É se afastar do mal e buscar o bem. Claro que isso não é por nossa força. É graça. Tudo é graça. Porque senão, aí tem outro ponto que eu acho que é importante falar, a gente pode cair numa espécie de, vou usar aqui um termo meio técnico, tá? Neopelagianismo. Ou seja, pelagianismo era uma heresia era primitiva, combatida por Santo Agostinho, de um monge chamado Pelágio, que dizia que a nossa santidade, o crescimento nas virtudes, depende do nosso esforço e não da graça. Parece que a gente vive hoje um neopelagianismo, um novo pelagianismo. Sobretudo em perfis católicos, você vê no Instagram, vê bastante, que propõe um catolicismo de regras, de pode, não pode, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não pode comer carne sexta-feira, e tem que usar véu, e não sei o quê. E parece o perfil do católico, né? O combo completo é fumar charuto, ter 50 filhos, morar no meio do mato, fazer homeschooling, né? Esse é o católico. Então tem. Parece que a força está na pessoa e não na graça, entende? Então, é uma espécie de neopelagianismo. Eu tenho que ser santo. Não tenho que ser santo. Deus quer me fazer santo. Eu posso ser santo. Não já nas minhas forças. Então, cuidado. Sabe? Às vezes eu exijo muito de mim, até com piedade, mas lembra do trigo e joio? Eu vou misturando as coisas, as motivações, achando que está em mim. Assim como na pregação. Eu tenho que fazer isso. Não, é Deus que vai agir em mim. E eu vou cooperar com a sua graça, rezando, estudando, lendo, para não falar abobrinha também, né? É a nossa parte. Mas não achar que a força está em mim, no meu discurso. Isso é um neopelagianismo, tá? Então, temos muita atenção a isso. Então, fechando, Espírito Santo, protagonista da evangelização, da nossa pregação, ele nos envia e quer consagrar o nosso ministério. E ao consagrar, ele nos unge para a missão. Então é para o outro, não é para mim. Não é endógeno, é para fora. Por isso que o contrário de êxtase é êntase, né? É para dentro e não para fora. Então é para fora a missão. É em êxtase. O Espírito Santo nos leva ao êxtase, a ir para fora. Lembra dos apóstolos em Pentecostes. E para ir para fora, para evangelizar, eu tenho que cuidar da minha vida de oração. E ao cuidar da vida de oração, intimidade com Deus, conhecimento de Deus. E ao conhecê-lo, trilhar uma vida de santidade. Então, esse seria o combo, né, o eixo completo da ação do Espírito Santo em nossas vidas. A ação dele, a sua unção, o ministério, vida de oração, vida de santidade.
e tudo isso volta, né, como um cíclico para o anúncio, como se fosse retroalimentando. Fazer como São João, tinha muita coisa ainda para dizer, mas eu acho que é isso que o Senhor tinha para nos falar hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, renove e abençoe o ministério de cada um de nós. E antes de nós encerrarmos, né, estamos aí em 9:03, mas vem muito ao meu coração aqueles que quiserem, né, que a gente possa ter o discernimento, mas aquele que quiser fazer uma pergunta para o Elvis, vem muito isso no meu coração, né? Então, se você quiser fazer uma pergunta para ele dentro de tudo aquilo que ele ministrou, você pode erguer a sua mãozinha, fazer a sua pergunta, e logo em seguida a gente vai fazer a oração final, concluindo toda essa live oracional informativa. Então, se alguém quiser, aproveite agora, o cálice para sempre, como diz o outro, né? Pode perguntar. Arthur, Luiz, quem mais está aí? Mateus, pode perguntar, Mateus. Boa noite, Helder. Tudo bem? A paz de Jesus. Quando, no caso, eu for pregar, eu nunca preguei ainda, não preguei ainda. Pode-se colocar como é que eu vou te dizer, a pregação diante do púlpito ali para não esquecer de algo, ou alguém para dar um norte para a pregação? Ô, Matheus, desculpa, cortou a parte. Se pode o quê? Cortou, perdão. Eu posso usar o rascunho da pregação como... como é que eu vou colocar a palavra certa aqui? Peraí, deixa eu... Não, mas deu para entender. Eu vou te fazer só... Deu para entender. Uhum. Permita começar te fazendo uma correção para você nunca mais usar a palavra rascunho. Pregador tudo bem. Não tem rascunho, pregador não tem cola, pregador tem o quê? Roteiro. Roteiro, perdão. Pode, irmão, pode sim, viu? Olha, pode e deve, é recomendado usar o roteiro. Nós temos oficinas, materiais, apostilas sobre roteirização, para que a gente não fique confiando só na nossa memória. Lembrando que o roteiro, ele não é um trilho, né, engessado, ele é uma trilha para a nossa pregação. Você vai, como eu falei, primeiro rezar, anotar as inspirações de Deus, coloca aquilo em ordem, organiza as ideias e com base naquilo você vai pregar. Qual é o grande pulo do gato, vamos dizer assim? É não ficar preso ao roteiro de modo a pregar mecanicamente. O roteiro é para você lembrar as ideias, lembrar a sequência, e se eventualmente você se desviar, surgir alguma intervenção, porque sempre acontece, se for na igreja, entra bêbado, entra cachorro, alguém levanta a mão, e não sei o quê, né? Dá o tal do branco, vem um vento e bate, leva tuas folhas tudinho. Você volta para o roteiro e retoma suas ideias. A assembleia às vezes está fechada, você vai ter que fazer alguma atividade ali para que ela, né, volte a atenção que não estava previsto. Então o roteiro não é para engessar, ele é para te ajudar a concluir e entregar a mensagem o mais inteira possível. Então, pode usar sim o roteiro, não é o rascunho. Exatamente, uma das coisas que, assim, eu tenho mais medo, né, de dar branco, porque eu tenho Por uma isso o roteiro, mais um motivo. De memorizar as coisas. Então, é algo que me dá muito medo, sabe? Outra coisa também que é importante, você falou em memorizar. Quando você rezou, preparou a sua pregação, tá tudo bonitinho no roteiro, não quer dizer que a sua pregação inteira está no roteiro. Isso é uma coisa muito curiosa, sabe? Tem coisas que na hora você está aqui pregando e vem uma história, um exemplo. Às vezes está ali alguém da Assembleia, eu estou aqui olhando, o Arthur está lá no fundão e ele começa a fazer assim, ó. Aí eu tenho que alcançar o coração daquele rapaz. Aí você começa a pensar em alguma coisa, o Espírito está te inspirando. Não estava no roteiro. Por que não está no roteiro? Porque a pregação ela vai se completar com a Assembleia. O roteiro é só você e Deus, sabe? E é com a Assembleia que ele vai dar a liga. Ele vai encontrar o texto, né? O roteiro, vai encontrar o destinatário. E lá você vai ter um exemplo, uma dinâmica, sabe? Você chama alguém, mexe com alguém, uma música, enfim, alguma coisa que acontece.
E não se preocupar também de você não ter conseguido falar tudo que estava no roteiro. Porque a pregação, ela não precisa se esgotar no roteiro. Aliás, é até interessante quando ela não se esgota no roteiro. Mas ela vai ecoando e continuando no coração das pessoas após a pregação. Então não se angustie. Puxa, não consegui falar tudo. Tá tudo bem. Como eu disse, o trabalho não é nosso. O trabalho é de Deus. Você não falou, mas o que não foi dito vai reverberar. Até coisa que você nem falou. A pessoa vai juntar o que você disse com aquilo que ela está vivendo, com aquilo que coloca diante de Deus, e Deus vai falar para ela aquilo que a gente nem imaginou, entendeu? A gente é só uma gotinha nesse processo. Mas importante, porque Deus ele quer valer de nós. Cláudia. Oi, boa noite, a paz de Jesus a todos. Uma paz, minha irmã. E como a Ana já é nossa conhecida, né? Eu falo aqui de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. E eu queria, assim, já fui convidada, né, a fazer uns momentos no grupo de oração, por 2 vezes, já fiquei com o momento do perdão, porque como a gente ainda é muito novo, é dividido por partes, né? Um faz o momento do espírito, do perdão, o outro conduz, o Ministério Jovem é a acolhida. E assim, às vezes eu falo, não, se eu for convidada eu não vou, mas eu não consigo dizer não, sabe assim? E na mesma hora que eu sinto medo, eu sinto uma alegria, e igual ele falou, me dá o tema, eu me coloco em oração e peço a Deus o discernimento, né? Mas, assim, a vergonha é muito grande, é um medo muito grande. O que fazer para se libertar desse medo? Sabe, assim, eu consigo falar, assim, eu sim, fiz 2 vezes, uma vez eu fiz sem roteiro. E ontem eu preferi usar o roteiro e li, assim, o que eu senti em cima do tema. Só que, assim, eu preferi mais, a outra vez para mim foi melhor, que eu me coloquei ali, eu senti tocado e falei as palavras que veio no meu coração e foi muito, muito emocionante para mim. Mas, assim, eu não consigo olhar para o público, eu tenho que fazer ali no banco, o joelho tremeu, que parecia que a patela aqui do joelho ia sair fora. Eu falei, eu vou ter que sentar de tanto que eu tremi. Mas, assim, eu tenho muita vontade, assim, nossa, assim, eu sinto um amor, um desejo muito grande de sair falando de Deus, igual você falou, o que eu sinto, o que eu vivo, o que ele faz comigo todos os dias. Mas, assim, na hora eu não consigo, eu tenho muito medo e muita vergonha, e eu queria, tipo assim, se tem alguma forma, ou se é com o tempo, se eu estou fazendo errado. Pô, tem que ver cada caso, né? Eu não vou entrar muito nessa parte, porque assim, tem técnicas para vencer medo, para você encarar a assembleia, desde corpo, respiração, você não falar com o pescoço muito para baixo, que você trava aqui a glote, o ar não sai, a voz não projeta. Mas eu não vou entrar aqui, porque senão a gente acaba desviando um pouco. Mas além da parte técnica, que é resolvível, vamos dizer assim, também há que se investigar outros elementos do âmbito espiritual, do seu próprio temperamento, de se há, por exemplo, traumas aí, entendeu? Se há um medo exagerado, até porque o medo de falar em público, ele é comum. Aliás, estatisticamente, em pesquisas, é um dos maiores medos que o ser humano tem. Às vezes, está até à frente de queda de avião, estatisticamente. Só que eu tenho uma tese, que ninguém tem medo de simplesmente falar em público. O nosso medo é de errar em público. Isso. Né? Não é só de falar, errar. Uma coisa que me ajuda, talvez ajude você também, é entender que no nosso particular, não estamos falando de uma conferência empresarial, ou numa escola, num seminário e tal. Estamos falando na igreja, num grupo de oração, de irmãos para irmãos. Então, quando a gente coloca na cabeça, eu estou em casa, eu estou em família, essa ideia de ambiente familiar tende a nos dar um pouco mais de segurança, sabe? Então, você vai internalizando isso, pode ser uma boa atividade, mas tem que investigar. Trabalha-se com técnica, tem a parte espiritual, tem a parte psicológica, afetiva, e vê se estão aí também alguma questão de trauma, enfim, de receios. Mas o medo, mesmo pregadores experientes, passam por isso, é natural. Agora, você vai começando a pregar, vai ganhando ali, né, o fogo do espírito, a confiança, esse medo ele tende a passar. Esse medo inicial, sobretudo, é muito comum, mesmo depois de anos de pregação, tá? Isso não é incomum acontecer.
Né, Ana? Com certeza. Vou abrir agora só para a dona Roseli poder fazer a pergunta dela, aí a gente já entra para o momento de conclusão da nossa live, né? Mas pode fazer sua pergunta, dona Roseli. Boa noite a todos. Eu sou Roseli, eu sou de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. E nesse ministério da pregação, eu gosto muito. E lá nós estamos fazendo as oficinas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então lá nós estamos fazendo as oficinas de pregação e eu participo. E aí eu só compartilhando, não é uma pergunta não, mas é compartilhando da ideia aí dos colegas, dos amigos, dos irmãos, né, que falaram que na hora dá o branco, a gente gela, a mão esfria, e realmente, e assim, o colega que falou do roteiro, né, é interessante, a gente ora, né, estuda a palavra, a gente prepara tudo, mas na hora, às vezes, na hora, você começa ali pelo roteiro, mas muda tudo, parece que o Espírito Santo, ele vai nos tocando, e aí, aquilo que estava no roteiro, você acaba não falando aquilo, né? Mas é gratificante demais, demais. E eu tenho essa alegria, porém eu sinto esse medo também, que alguns colegas colocaram aí, mas eu acho que faz parte, porque nós estamos falando de Deus, né? E falar de Deus para as pessoas não é fácil, porque o nosso testemunho é a nossa vida, né? Então, eu me preocupo muito com isso também, mas era só compartilhando mesmo essa parte. Obrigado, Roseli. Eu queria fazer só um brevíssimo comentário sobre essa questão do roteiro e da inspiração, que é assim, às vezes nós ouvimos pregadores falarem algo semelhante. Fiz o roteiro e tal, mas agora, na hora da pregação, Deus me falou isso e aí rasga o roteiro, faz uma coisa assim, performática, e agora é isso. É muito delicado esse tipo de afirmação, porque Deus ele não vai fazer uma brincadeira com a gente, né? Eu te digo que você vai pregar, você põe no roteiro e lá é outra coisa. Entendeu? Ou a gente não ouviu direito no começo e está ouvindo agora, alguma coisa aconteceu. Deus ele é um Deus de ordem. Se a pregação é inspirada, se ele nos inspirou aquela palavra, eu vou roteirizar para não esquecê-la. A palavra que é dele, que ele me deu. Né? Então tem que ter cuidado de dizer que ele me falou uma coisa e daqui a pouco falou outra. Né? Ou não ouvi direito no começo, estou ouvindo agora, então tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Às vezes pregadores usam esse recurso de maneira performática, o povo gosta, aplaude e tal, mas aqui nos nossos bastidores temos que saber de que se o Senhor inspirou a palavra, e aquela palavra foi roteirizada para a gente guardá-la, não é para nós, é guardar a palavra dele, para ser anunciada, ele não ia fazer uma pegadinha com a gente, nos colocar em saia justa e dizer, agora é outra coisa, pegadinha no malandro, né? Arthur, você quer falar? Rapidão, que a gente... Não, eu ia pedir só para, naquela hora que estava dando interferência no microfone, né? Eu ia pedir para poder desligar na hora que estava ali, mas só isso. Tá bom, querido. Isso é muito importante, né? O que o Elvis colocou, porque, assim, eu percebi, assim, que dentro dessas partilhas, né, desses irmãos que fizeram, são irmãos que estão iniciando agora. Então, é normal ter essa insegurança, esse medo de como colocar, de como que vai ser, quando se vê na frente da Assembleia, mas uma coisa assim que eu gostaria de partilhar com vocês, e que pode somar também na vida ministerial de vocês, a partilha, quando você vai ministrar uma pregação, você já vivenciou a pregação através da sua oração pessoal, através do seu ciclo carismático, através do momento da sua roteirização. Então, quando você for ministrar isso, quando você for partilhar para os irmãos aquilo que você ouviu, por isso que é o nome do projeto, escutar, anunciar é a nossa missão, ou seja, foi uma intimidade
com o coração de Deus. Deus revelou aquilo que ele queria para aquele povo, para aquela assembleia, para aquela realidade. Então, assim, quando, igual o Mateus, que está iniciando agora, o Mateus fez a primeira apostila, então na segunda apostila você já vai ter claramente o que é roteirização, como montar, como, né? O Elvis estava falando assim, vou fazer a cola, eu fiquei imaginando a cara do Leandro ouvindo, né, a cola, né? Então, assim, é justamente isso, a gente vê montando, você vai percebendo que a pregação é um transbordar daquilo que você vivencia na sua vida pessoal com Deus, na sua intimidade com Deus, na sua escuta com Deus. E quando você anuncia, você está anunciando na autoridade, que é aquilo que você experimentou primeiro. Então, até isso quebra o medo, porque quando você vai ministrar, você já vivenciou. Então, o que a gente partilha, eu acho que o que fica profundo dentro de tudo aquilo que o Elvis colocou é a sua vida pessoal, a oração pessoal. Se você tem oração pessoal, tudo vai transbordar quando você estiver à frente da sua vida ministerial. Então, é isso, né? Já estamos aí 20 minutos a mais do que do Proclame-te, mas eu quero agradecer imensamente pela vida do Elvis, né? Irmão, muito obrigada pela sua partilha, foi riquíssimo, eu acredito que todo mundo aqui pôde compreender bem tudo aquilo que você ministrou. Que Deus abençoe e continue abençoando a sua vida ministerial. E os irmãos que tiverem qualquer dúvida, alguma coisa, manda para mim depois no privado, que a gente vai respondendo. O que eu não souber, a gente passa para o Elvis e a gente entra em contato com vocês, tá bom? Vamos rezar essa Ave Maria, consagrando a vida ministerial do Elvis, a missão dele, né? Que acabando aqui, ele vai continuar em missão e trabalho. Agora à noite ainda escrevendo aqui o seminário. Então, que o Divino Espírito Santo, né, pelas mãos da Virgem Maria, possa dar toda a amplitude de visão, uma visão profética de tudo aquilo que ele precisa ouvir, escutar e testemunhar, que vem do trono de Deus. Que tudo aquilo que ele ministrou, a família, todos os sonhos, todos os projetos, seja abençoado pelo poder da intercessão da Virgem Maria. E tudo que nós ouvimos possa cair no nosso coração e dar frutos e frutos eternos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido, Deus abençoe grandemente, viu? Sinta-se um abraço de toda a coordenação estadual do Mato Grosso do Sul, e sempre será uma alegria ter sempre você conosco. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Aqueles que não fizeram ainda a inscrição para o nosso congresso estadual, dia 20 agora encerra o primeiro lote. Então, entre em contato, faça a sua inscrição para que você não fique de fora. E nós nos veremos em Campo Grande com o Vinícius, com o Padre Mariano e toda a equipe estadual. Beijo no coração de vocês, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Se vemos no congresso. Deus abençoe, amor. Boa noite a todos aí. Até logo mais em Campo Grande. Até, se Deus quiser. Amém. Obrigada, Ariane. Deus abençoe, minha irmã. Boa noite, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém? Amém, Mateus. Deus te abençoe. Boa noite, gente. Boa noite, querido. Deus te abençoe. Paguei R$30 na minha inscrição, graças a Deus. Valeu! Valeu, glória a Deus. Gente, vai aproveitar para pegar no barato, gente. Vamos logo se organizando para ir para esse congresso, viu? É um grande levantar de Deus, para nós vivermos o extraordinário daquilo que Deus preparou. Amém. E olha, uma coisa também muito importante, assim, gente, vai ter área de camp. Então, aqueles que querem economizar, arrume barraca, vamos dormir lá, é nós, né? Vamos dormir lá para viver todo esse processo de graça que vai ser uma bênção. Vende sorvete, vende picolé, né? Mais que fazer o luau, verdade. Estaremos lá. Beijo no coração, fiquem com Deus.